Fala pessoal do canal Matemática para Iniciantes. Hoje eu vou estar gravando um vídeo aqui, pessoal, falando sobre as dificuldades que alguns alunos aí que saem do ensino médio, do ensino fundamental, eles encontram quando vão aí adentrar numa faculdade, principalmente na área de exatas. Então, pessoal, existe uma diferença muito grande entre o mundo real e a matemática que se ensina na escola. Por que eu estou falando isso? Vou dar um exemplo com a situação minha, por exemplo. Na quinta série, a gente tinha uma disciplina, uma matéria chamada-se desenho geométrico. Então, o que a gente fazia? A professora enchia a gente de figura, lá desenhava as figuras, enchia a gente de figura e colocava a gente para calcular triângulos, quadrados, retângulos, né, outras formas. Então, o que a gente fazia? A gente calculava aquilo sem ao menos saber o que a gente estava fazendo. Então, pessoal, existe essa diferença muito grande, é absurda. Por quê? Quando a gente se depara com a situação real do nosso dia a dia, do nosso mundo real, a gente não sabe resolver. Por quê? Porque alguns professores, não estou generalizando, mas a maioria, ela esqueceu de falar que aquele desenho que a gente faz ali, que a gente calcula no papel, aquilo é um imaginário. Aquilo é para a gente imaginar na nossa cabeça que aquilo pode ser a forma de alguma coisa que a gente encontra no nosso dia a dia. Alguma forma geométrica que a gente encontra no nosso dia a dia, que a gente pode resolver aquela situação daquela maneira, certo? Aquilo ali, vocês não vão ver um triângulo voando por aí, vocês não vão ver um quadrado voando por aí, vocês não vão ver um paralelepípedo voando por aí. Então, quando aquelas formas estão ali no papel, a professora desenha lá na lousa lá um triângulo, calcule a área desse triângulo. Ele está querendo dizer nada mais, nada menos que esse triângulo é uma representação de alguma coisa física que vocês vão encontrar no seu dia a dia. Só que muitas pessoas pensam, eu calcule um terreno que tem a forma triangular. Já não sei fazer. Por quê? Porque eu estou preso naquela ideia que eu tenho que calcular aquela figura que está lá na lousa, que está lá no papel. Aquilo é uma abstração. Tudo aquilo que a gente viu lá é uma abstração, certo? Para a gente fazer uma ponte para o mundo real, para aquilo sirva de referência para a gente calcular. Um exemplo, o pessoal da engenharia que vai fazer cálculos. Calcule para mim um terreno que tem a forma geométrica de um retângulo. Peraí, aí eu chego lá no terreno e não sei fazer, né? Aí da onde que eu vou fazer? Então, aquele retângulo que você calculou na escola, certo? Um lado maior que o outro, aquilo ali nada mais é que a representação de uma situação real que você vai ver, né? Tempos depois, uma profissão, alguma coisa que você vai fazer no seu dia a dia. Então, existe essa diferença muito grande das pessoas entenderem isso, que o que se aprende na escola é diferente do que a gente vê na vida real. Então, o papel do professor, principalmente de matemática, é fazer essa ponte entre o abstrato que se vê na escola, na lousa, com a realidade que a gente vai encontrar no nosso dia a dia. E aí é comum vocês ouvirem aluno dizer, para que eu vou usar isso? Porque simplesmente ele não entendeu o fundamento daquilo, ele não entendeu a dinâmica daquilo, né? Para que aquilo vai ser usado? Aquilo nada mais, ele está aprendendo uma ferramenta para quando ele encontrar uma situação real, ele poder usar. Ele tem que entender que aquele exercício que ele tá se propondo a fazer, aquele exercício que o professor está dando para ele fazer, é uma forma que ele tem de praticar, quando ele for encontrar uma situação real, ele saber se impor naquela situação. Por exemplo, até essa semana mesmo saiu um debate aí entre Felipe Neto e Teorema de Pitágoras, dizendo que nunca tinha usado, uma coisa assim. Então, o que acontece? Teorema de Pitágoras é uma coisa, pessoal, que você usa todo dia. Só que se você não entender as referências da fórmula, né? Você ficar com aquela forma, sabe? Aquela coisa de ficar decorando coisas, que isso é horrível, que a gente tem que entender conceitos e não decorar coisas. Decorar coisas é para quem só quer tirar nota. Você quer tirar nota boa? Decora.
Você quer aprender? Entenda conceitos, certo? Porque a nota é importante só para sua escola, para sua faculdade, para sua instituição. O que vale para sua vida profissional é conceito, é o que você aprendeu com aquilo. Exemplo de um teorema de Pitágoras, a gente vê isso todo dia. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo lá no fundo, ali? Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui, isso aqui. Se eu traçar uma diagonal, certo? Se eu quiser calcular qualquer coisa aqui nessa diagonal, eu estou usando o teorema de Pitágoras. Se eu quiser fazer uma escada, estou usando o teorema de Pitágoras. Se eu quiser calcular a diagonal de uma televisão, estou usando o teorema de Pitágoras. Se eu quiser calcular, por exemplo, a altura de um prédio, eu uso o teorema de Pitágoras. Então, é uma coisa que você usa ali todo dia. Mas não é culpa do aluno. É que não foi feito essa ponte entre o mundo de Bob e a realidade que a gente vive. Então é comum vocês ouvirem você falar onde que eu vou usar a fórmula de Bhaskara na minha vida. Então é comum vocês ouvirem alunos falando isso. Por quê? Falta essa referência, falta essa base nas escolas. Não é um problema de escolas públicas, escolas particulares também. É comum vocês verem alunos saindo do terceiro ano não sabendo sequer a tabuada, certo? Aí você fala, a tabuada é importante? É, de certa forma, importante, porque ela te elimina muita coisa. Com tabuada você entende potenciação, você entende várias outras matérias que você dispensaria você ter que estar pensando naquele assunto apenas por saber tabuada, certo? Isso foi um vídeo, mais um bate-papo mesmo com vocês, e espero que vocês tenham gostado, tenham curtido a dica. Se vocês acharem alguma coisa, se vocês souberem alguma coisa que vocês aprenderam lá na escola e porventura vocês não usaram, deixa aí nos comentários pra gente trocar uma ideia. Falou? Até mais.